Sobre o comentário, né? Esse aqui é a continuação do vídeo que eu tava fazendo. A pergunta dele, por que que eu moro no Brasil, eu só falo do povo de Israel. Eu falo do povo de Israel, João Filho, né? E um pouquinho mais que ele deixou assim, né? Então, eu falo do povo de Israel por causa de quê? Porque foi lá que nasceu a nossa salvação. Foi lá que, no Monte das Oliveiras, que Cristo fez o sacrifício por nós. Foi aquele povo que rejeitou. O povo brasileiro também, eles estão virando as costas para o Senhor. Por quê? Porque está cheio de igreja. Em toda a esquina tem uma igreja. Na minha cidade, eu acho que tem o quê? Em toda a esquina também tem uma igreja. Se eu sair contando assim, dá quase a população de tanta igreja, entendeu? Mas o quê? Será que eles estão conforme a vontade de Deus? Porque a gente que está na face da terra, a gente está disposto, o inimigo, colocar coisas perante o povo de Deus e as pessoas não perceber. E hoje eu vejo que o tempo evangélico, o tempo do Senhor está corrompido. O tempo que ele construiu, que ele ergueu, que foi o tempo católico, né? Que essa congregação católica, ela foi erguida, que é o quê? É o ministério de Pedro. O Senhor não disse, Pedro, sobre ti eu edificar a minha casa. Então, ele edificou. Era o tempo católico. Porque na Santa Escritura diz que o Senhor vai vir sobre a casa dele. O tempo católico era a casa do Senhor. Lá, ó, pra vocês verem como é tão refaltante que o inimigo faz com o sacrifício do Senhor. Esses dias, né, fizeram o quê? Em várias igrejas católicas, eles estão colocando o quê? O Lucifer, a imagem dele. Por que estão fazendo isso? Será que o Senhor Deus está se agradando disso? Além de ter a idolatria, agora botaram foi ele lá mesmo, entendeu? A imagem dele, né, do anjo caído. Quando eu vi, eu vou ver se eu pego uma foto desse vídeo que postaram e vou ver se eu coloco de capa. Eu não vou nem colocar de capa, não. Eu vou só o quê? Eu não gosto de colocar essas coisas no meus vídeos, não, entendeu? Só vou falar pra vocês, depois vocês vão lá, né? Eu vou deixar ele salvo no meu celular. Eu vou deixar ele salvo... Vou deixar esse vídeo salvo. É de outro irmão também que prega a palavra de Deus. Eu vou deixar esse vídeo salvo para que vocês vejam. Isso é o que está acontecendo dentro do templo, dentro da casa do Senhor, entendeu? Colocaram o quê? Essa imagem, entendeu? É um templo do Senhor. As pessoas estão fazendo errado. O povo evangélico está o quê? Se corrompendo com o quê? Com o inimigo que deu. Batom, deu marcas dessas coisas para as pessoas se corromperem no templo. E o que ele está fazendo agora? A raiva dele está tão grande, porque o Senhor está vindo para buscar o povo dele. A raiva dele está sendo tão grande que ele está fazendo o quê? Cirandinha dentro da casa do Senhor. Olha o que ele fez, ainda além de ter a idolatria, né? Olha o que foi que ele fez. Agora ele botou a imagem do inimigo mesmo lá dentro, né? Entendeu? Para vocês verem como é que Deus não pode cirar com a humanidade, entendeu? Por causa de quê? Por causa do inimigo do Senhor, entendeu? E por quê? As pessoas acolhem. As pessoas acolhem. Como é que a pessoa... É um anjo caído que você já sabe, conhece quem é ele? Por que vocês vão ver? Por que vocês vão lá bater foto, tirar... Sei lá... Tirar selfie, né? Então, por que vocês vão fazer isso? Isso é idolatria. Entendeu? Não era nem para existir tal coisa dentro de uma igreja, entendeu? Porque a igreja é lugar de quê? A igreja é o lugar do Senhor, está lá dentro, entendeu? Mas o que? Quando tirar o Senhor, o foco nosso é a adoração a Deus. O nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe glória a Ele, dá-lhe louvor. Então, o louvor e a glória do Senhor. Como é que tira a glória e o louvor dele para dar o inimigo, entendeu? Antes era Maria, agora tiraram a Maria e colocaram o que? A imagem do Lucifer, do anjo caído, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Ainda não quero que o Senhor se revolte. Não, você tem que aguentar. Já não basta a blasfêmia que estão fazendo com o nome dele. Eu vou soltar para vocês agora. É uma blasfêmia. Começou o quê? Lá no povo de Israel, entendeu? Eles andando com Deus, caminhando com Deus. E eles fizeram o quê? Eles fizeram um bezerro de ouro. E o Senhor fez o quê? A igreja dele. O que foi que fizeram com a igreja dele? O templo que foi erguido. Que o Senhor disse na Santa Escritura: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha casa. E o que foi que fizeram? Colocar os inimigos do Senhor, colocaram o quê? Imagem para ser idolatrada, para não dar louvor e nem adoração ao Senhor. Aí fizeram o quê? Tiraram. Agora botaram o quê? Uma pior, entendeu? Antes era a mãe do Senhor, né? A imagem dela que tinha que ter uma desculpa para adorar o inimigo. Aí como tiraram ela, aí ele foi... Agora ele botou a dele mesmo, para vocês verem quem era que vocês adoravam, entendeu? Para vocês verem, né? Por isso que tem escrito nas Escrituras, ó.
eu vou soltar o que a pergunta desse homem que ele me fez, né? E eu vou soltar por quê? Porque o Senhor fala, todos nós, o Senhor vai fazer um país, e o Senhor vai tirar de todo o país, o Senhor vai tirar os dele. E vai fazer o quê? Só um povo, o povo judeu. De todas as nações, o Senhor vai reunir, fazer um país inteiro de judeu, entendeu? Todas dessas pessoas que comem e bebem do sangue dele, ele vai reunir essas pessoas tudinho. Vai ser só um pastor e vai ser o quê? Só Sião, entendeu? Para que vocês compreendam. Sião é o quê? De todos os povos da terra que ele vai reunir, vai fazer o quê? Sião, entendeu? Deixa eu ler aqui pra vocês. Ó. Eu não tava falando sobre as imagens, né? Eu não tava falando com vocês sobre as imagens? Pois eu vou continuar. O que essas pessoas fizeram é ilícito o que fizeram. Mas Deus é um Deus muito misericordioso, que Deus poderia ter se revoltado e ter feito, né, o que tinha que fazer, o que estava escrito. Mas Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam, as pessoas não se arrependem. Ó, para você ver como a pessoa não pode ter ídolo nenhum tipo de imagem, nem que há em cima no céu, nem que há debaixo da terra, e nem que há embaixo das águas que há na terra, entendeu? Para você ver, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima no céu, nem debaixo da terra. Quem é que tá... Ó, Deus pediu o quê? Deus pediu o quê? Deus pediu para que nós não fizéssemos nada que há semelhante no céu. O Lúcifer, ele não estava no céu? Então, Deus já pediu que não fizesse, entendeu? Ele estava no céu, mas ele saiu de lá por desobediência. Por desobediência, e lá não se achou mais o canto dele. Então, ele tem uma imagem, ele é a imagem de quê? De um anjo. E ele, Deus pede que não fazeis imagem. E o que foi que esse homem fez, né? Não sei quem foi, né? Então, ele pegou, fez essa imagem. E ele colocou mesmo dentro da igreja, entendeu? Dizem o relato desse homem que fez essa imagem, que engraçado é os padres, sei lá, o povo aí, aceitar ele dentro do templo, dentro da casa de Deus. Fizeram a imagem e colocaram lá. Eu acho engraçado como é que a igreja católica, ela pode aceitar, né? Pra você ver como esse tempo tá corrompido. O que é que vocês falta? É o povo de Deus que tá dentro dessa congregação. O que é que vocês falta para vocês enxergar? Enxergar, porque vocês estão enxergando, vocês estão vendo. Tiraram uma imagem que não era a imagem de quem... Não era para idolatrar a mãe do Senhor, porque a gente deve sim cultuar só o Deus de Israel. A gente dá o que? Louvor só o Senhor, nosso Salvador. Ele é merecedor de honra e de glória. Por quê? Porque ele nos deu a nossa salvação. Por quê? Porque ele veio à cruz por nós. Aí as pessoas fazem o quê? Fazem imagem do que há no céu, que era o anjo caído, e botam dentro da igreja. E ele disse aqui na Santa Escritura, não fazeis imagem de escultura, nem alguma coisa semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem as águas que há debaixo da terra. Deus pediu que não fizesse nada de imagem para ser idolatrada. Entendeu? Aí as pessoas fazem o quê? As pessoas fazem isso, entendeu? Por quê? Porque as idolatrias começam nesses países que tem religiões fortes, entendeu? E outra coisa, isso aqui, ele tá pedindo, mas isso aqui é um mandamento, eu vou ler pra vocês. Êxodo 20. Eu li para vocês o versículo 4 e vou ler para vocês o versículo 6. Sabe por quê? Porque isso é um mandamento. Vocês estão demonstrando que vocês odeiam a Deus. Por causa de que mesmo nós odiamos Deus? Por causa das imagens de escultura que vocês se prostam perante ela, que vocês vão ver, vocês vão cultuar e vocês vão adorar ela, entendeu? Se eu vou para uma imagem que eu sei que ela não tem nada a ver com o Senhor, então, o que é que eu vou fazer numa casa que tem uma imagem, que não é a imagem do nosso Senhor, ele pendurado numa cruz? Quer dizer que não era nem para ter, né? Porque tá dizendo que não é para fazer. Se não é para fazer, por que desobedecem fazem, entendeu? Ó, não te encurvais a elas, nem as servirá.
Só em a pessoa sair da sua casa para ir olhar elas, então você já tá servindo, entendeu? E as coisas começam a mudar para ruim, não é para coisa boa, não é para coisa ruim. Porque pelos relatos que eu vi nos vídeos, não são relatos bons, né? Ó. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. As pessoas têm mais de escultura, vocês demonstram de todas as maneiras, de todas as formas que vocês odeiam a Deus. Tá aqui, tá escrito. Tem na Bíblia do crente, tem na Bíblia do católico, entendeu? Não tem por onde vocês errarem, não. Tá escrito na Bíblia do crente, tá escrito na Bíblia do católico. Por que vocês pisam em cima do mandamento? Isso aqui é um mandamento, eu vou ler pra vocês. É um mandamento que o Senhor deixou pra vocês. Não tem imagem de escultura. E nem tão pouco fazem imagem de escultura, nem que há de alguma coisa que há em cima no céu, que é dos anjos, né? Então, e principalmente esse anjo caído, né? Então, e nem tão pouco de alguma coisa que há embaixo da terra. E nem de alguma coisa que há nas águas, abaixo das águas, entendeu? É o que eu li pra vocês. Só vocês lerem isso aqui, que o Senhor não aceita. Isso é um mandamento que Ele nos dá pra nós adorar só a Ele, entendeu? E as pessoas estão fazendo o que com Ele? Estão blasfemando o nome dEle. Estão blasfemando o nome dEle, estão blasfemando pra dentro da casa do Senhor, entendeu? Ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá vendo? As pessoas que têm ídolo, elas demonstram que odeiam a Deus. Por quê? Porque elas não se rendem ao pé do Senhor. Elas vão se render aos pés de quê? De imagem. Entendeu? Aí entreguei pra vocês, né? Agora eu vou responder a mensagem novamente, né? Voltando pra cá. Por quê? Porque o povo de Israel tem mania. O povo brasileiro também tem. Por quê? Porque o templo católico está espalhado no meio de todo... O templo católico não, o templo evangélico. Eu já falei sobre o templo católico, né? Agora eu tô falando sobre o templo evangélico. O templo evangélico, ele tem todas as nações. Tem pessoas evangélicas. Tem pessoas que respeitam a Deus e andam nos caminhos de Deus. Agora tem umas pessoas o quê? Que não seguem os caminhos do Senhor, entendeu? Que tá no caminho do Senhor, mas que tá de qualquer jeito, de qualquer forma. E Deus não aceita isso, entendeu? E eu sou o quê? Sou brasileira, sim, com certeza. Minha origem é brasileira e também falo sobre o quê? Eu falo sobre o povo que anda na casa do Senhor. Eu falo sobre as ovelhas, essas ovelhas tem que ver. Quando eu falo em arrependimento, eu falo pro ímpio, que é o meu povo brasileiro, e também falo para o quê? Para o meu povo evangélico, que são o quê? Brasileiro, e também ainda falo por de fora, porque pelo que eu entendi na Santas Escrituras, Deus, Ele é o Deus que fala o quê? A toda massa na face da terra. Toda massa é a todo povo, entendeu? Ó, não adianta eu estar só falando para uns, não. Quando eu falo povo, eu falo para todos. Quando eu falo povo, eu não falo só pro povo israelita, não. Eu falo pro povo israelita, falo pro povo brasileiro, falo para todos, que eu não sei nem falar o nome das outras línguas, né? Então, preste atenção como é que tá o nome do Senhor. Nessa geração que nós estamos vivendo, o que é que estão fazendo com o nome do Senhor? É só vocês verem, entendeu? Não precisa nem nós visitar os outros países para nós saber como é que tá, como é que eles estão agindo perante o nosso Senhor, não. Abaixa nós ver nas redes sociais. Glória a Deus que Deus deixou isso para nós, né, também, né? Para nos ajudar, né? Ó. Aqui, ó, Ezequiel, deixa eu ver aqui, Ezequiel o quê? Ezequiel 36. E o versículo, é versículo 23. Versículo 23. Vou começar e vou lendo para vocês até, entendeu? Vou responder tudo nas Santas Escrituras sobre muitas coisas que eu falo nos meus vídeos, né, ó. E o Senhor tá o quê? Eu vou falar sobre o que estão fazendo com o quê? Com o nome do Senhor. Vocês estão fazendo o quê com o nome do Senhor? Colocando essas imagens dentro da casa dele, entendeu? Olha o que é que vocês estão fazendo com o nome dele. Isso aí é revoltante pra ele, entendeu? Ó. Como rei, como homem que veio pra terra, que ele veio pra terra, foi como um homem, não foi como um Deus, não. Ele veio pra terra, ele sofreu, ele padeceu por mim, por ti, foi como um homem, entendeu? Sentindo todas as dores que um homem sente, entendeu? Sentindo desprezo também, entendeu?
tudo que o homem padece, ele padeceu foi pior, entendeu? Porque ainda não vi pessoa para padecer e sofrer como o Senhor sofreu. Aqui como o homem na face da terra, entendeu? Ele não veio para a terra como um rei glorioso, não. Ele veio para a terra como um homem simples, humilde, entendeu? Vocês veem que nele não tinha riqueza. Tinha o quê? Simplicidade e um amor mais maravilhoso do mundo. O Deus de Israel, o Deus que eu amo, entendeu? Ó, não tô falando com raiva, não, porque quando eu começo a falar dele, o espécie é assim que ele toma o meu corpo, entendeu? E eu a amo, glória a Deus. E eu santificarei, olha, preste atenção, o nome dele está blasfemado em todo o tempo, o nome do Senhor, no tempo católico, no tempo evangélico. Por que mesmo no tempo evangélico? Tu também é evangélico? Sim, com certeza, brasileiro é evangélico. Sim, com certeza. Por quê? Porque eu também sou evangélica. Por quê? Porque eu entro nas casas do Senhor e eu vi. Só que antes eu não tinha prestado atenção, né? Eu achei que era até normal. Quando o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada, eu disse, vixe, Senhor do céu. Aí eu já sabia que era para saltar. E eu comecei a ler o livro de Isaías, lá o versículo que eu falei para vocês, e o livro e a página, quando eu comecei a ler, eu vi porque que o Senhor disse, porque que o Senhor me mostrou aquela cabeça e entendi porque que a igreja do Senhor está cheia de quê? De vaidade. E outra coisa, as pessoas não querem renunciar, não. Querem ir pro céu. Eu vou pro céu, mas não querem renunciar, não. E nas Santas Escrituras tem dizendo que o céu é tomado à base da força, o céu, entendeu? E ainda não querem renunciar. O céu não é, entendeu? O céu é conquistado. Todo dia nós conquistamos o céu. Todo dia eu já renunciei, foi tudo, entendeu? Ainda continuo, entendeu? Ó, eu sou, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, tá vendo? O tempo católico é um tempo maior, que ele tá em todas as, o quê? Ele tá em todas as nações, o tempo católico tá em todas as nações, só que ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo contra o nosso Senhor, ele tá pisando em cima do nome dele. Por que, Mary, tu tá dizendo isso com o povo católico? Por quê? Porque eles, ainda além deles ter idolatria, eles ainda tiraram que a imagem, né? Que era da mãe do Senhor, né? Tá certo, tudo bem ter tirado, com certeza tirar de José também, tira tudo. Aí sabe o que foi que eles fizeram? Colocaram o quê? Colocaram a imagem do Lucifer dentro da casa do Senhor, entendeu? Pra vocês verem o tempo, pra vocês verem a blasfêmia que estão fazendo com ele. Continuando. E aqui tá na Santas Escrituras, tá dizendo, ó. E eu santificarei o meu nome. Ó, deixa eu repetir, ó. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio deles, e as nações saberão, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu fui santificado em seus olhos, entendeu? É agora, na vinda do Senhor. Na vinda do Senhor, vocês vão ver quem é o Deus de Israel, entendeu? E o que é que tá acontecendo? Todas as nações, está aqui, todas as nações pisaram em cima do nome do Senhor, todas as nações, Deus não tirou nenhuma, não. Por isso, quando eu falo povo de Israel, e quando eu falo povo, eu falo de todo o povo que existe na face da terra, porque Deus não dá salvação só para uns, não. Deus deu salvação, foi para todos. Quando o Senhor fala nas Santas Escrituras, ele não fala só com um, não. Ah, só com o país de Israel, não. O Senhor fala com todos os países. Todos aqueles que aceitam ele são filhos dele. Todos aqueles que caminham com ele são dele, entendeu? E aqueles que blasfemam o nome dele, então, estão indo contra o Deus de Israel, estão indo contra o Deus, o nosso Salvador, que morreu por nós e nos deu o quê? Uma oportunidade. E nos deu o quê? Uma oportunidade de quê? De nos livrar do lago de fogo, porque a Bíblia só fala de dois caminhos. Um para o céu e outro para o abismo. Então, Deus nos livrou desse. Se a gente quiser fazer a nossa escolha aqui na face da terra, nós podemos se livrar dele, caminhar com o Senhor, porque o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Senhor fez o quê? O Senhor nos deu uma oportunidade, entendeu? Que
Ele veio para o quê? O Senhor não veio para os gentios santos, não. Deus veio para os pecadores, para aquelas pessoas o quê? Que cometem pecado, que cometem iniquidade. Deus veio foi para eles, entendeu? Deus não, se fosse pelo justo, Deus não tinha vindo, que não precisava, entendeu? Deus veio justamente para os pecadores, para nos dar oportunidade, para dar chance, entendeu? Ó, então apareceu, então aspergiriam as águas puras sobre, não, nesse daqui não, deixa eu ler aqui, e livrá-lo-ei de todas as vossas iniquidades. Chamarei o trigo e multiplicarei e não trarei fome e trarei, peraí, porque eu já tô gaguejando, né? E livrá-lo-ei de todas as vossas iniquidades. Chamarei o trigo e o multiplicarei, certo? E não trarei fome sobre vós. Glória a Deus, tá vendo? Porque o que vai ser o nosso rei? Vai ser o Senhor, entendeu? E ele vai o quê? Cuidar de nós, né? Como sempre ele cuidou. Tô lendo agora versículo separado, entendeu? Ó. E multiplicarei o fruto da árvore e as novidades do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Você está vendo? É o único que tem a capacidade de cuidar de nós, de cuidar mesmo assim, cuidar como ele sempre cuidou. O Deus de Israel sempre cuidou de nós com maior amor, com maior carinho. Eu digo isso mesmo por causa da minha vida, entendeu? E também por causa do que eu vejo e eu reconheço o que ele faz pelo povo fora, povo fora. Eu vejo o que o Senhor faz por eles, entendeu? Quem dera se essas nações, todos, o povo brasileiro, né? O povo de fora e principalmente o povo que o povo israelita se voltasse para o Senhor, né? Bora pra cá? Então saibam as nações que tiverem ficado ao redor de vós. Então, o Senhor está direto ao nosso redor, enquanto o Espírito Santo Consolador está aqui. Ó, é Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que nós temos? Vou explicar a você. Nós temos alma, corpo e espírito. Nós temos três, ó, três. Tu não tem alma, não? Tem uma alma. Tu não tem o que? Espírito, não? Tem, que é o meu fôlego de vida, certo? E nós não temos carne, não? Sim. E o Pai também é a mesma coisa. É Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o Senhor disse, nós somos o quê? Quando chegou lá, o povo de Israel queria matar o Senhor, sabe por quê? Porque ele se pronunciou que ele era Deus. É por nem o povo de Israel não entendeu. Por quê? Porque o verbo que era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, no povo de Israel, entendeu? E hoje nós ainda está habitando entre nós. Nós comemos do corpo dele, bebe do sangue dele. E sem dizer que a alma dele, o espírito dele, como eu já fiz vídeo para vocês falando da alma dele. A alma dele tá conosco. A alma dele é uma alma maravilhosa. Eu tô sentindo ela aqui perto de mim. Agora eu não sei qual lado que ele tá, né? Você está vendo? Eu fiquei toda vermelha. Então, é porque eu tenho certeza que tá do meu lado. Então, eu já fiz versículo pra vocês dizendo o que ele tava, entendeu? Eu li o versículo que ele tá, a alma dele tá conosco, entendeu? Ele vai ficar satisfeito com o trabalho da alma dele, entendeu? Desde o tempo que ele foi o quê? Crucificado na cruz do Calvário. E quando é que ele vai reconhecer isso? Vai ser agora no dia do arrebatamento, quando ele ser retirado da terra, entendeu? Glória a Deus. Vocês, porque eu tenho certeza. Quando eu falo dele, né, eu sinto a presença dele perto de mim, entendeu? Aí eu fico toda, né? Então, pra você, porque eu a amo, Deus de Israel, eu a amo, o meu Salvador, o meu Rei, o amado da minha alma é o Deus de Israel, o meu grande amor, entendeu? Meu esposo, o Deus de Israel, né? Então, assim, ó, então, uma mulher não deve respeitar o esposo e chamar ele de meu esposo? Então, eu chamo Deus de Israel meu esposo, entendeu? Ó, meu esposo é o Senhor Yahweh, entendeu? Glória a Deus. Então saiba as nações que tiverem
ficado ao redor de vós, com certeza. Todo santo dia ele tá aqui mais eu. E ainda tá mais outras pessoas também. Você está pensando que eu não percebo a presença dele ao redor de vocês? Não, porra, eu sei, entendeu? E sei também quando ele fica chateado com algumas coisas, né? Então, que eu, o Senhor, tenho reedificado a cidade destruída e plantado o que está desvatado. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e disse, e eu o farei. Eu gaguejei, não foi? Deixa eu repetir novamente, ó. Eu sou o Senhor, o disse e o farei. Então, o Senhor disse que vai fazer o quê? Que vai fazer nova todas as coisas. E ele disse, ele nos garante, ele vai fazer. Como é que eu não confio na palavra de um rei desse? Como é que eu não confio na palavra de um Deus desse maravilhoso, né? Ele disse e ele falou, ele vai cumprir, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, entendeu? Que o meu Deus, ele cumpre todas as promessas que ele fez a todo o povo na face da terra. Mas por que tanta rejeição? Por que tanta blasfêmia contra ele? Porque aqui na Bíblia está dizendo, ó, Ezequiel 36 e o versículo 23 está dizendo que é o que todas as nações pisaram no nome dele. Todas as nações blasfemaram. Ó, vou ler, ó. E eu santificarei o meu grande nome. Com certeza o nome dele é grande, maravilhoso. Todos de letra de ouro, glória a Deus. Foi profanado entre as nações, verdade. Quando esses países fazem isso, eles blasfemam o nome do Senhor por todo o resto das outras nações. Por que, Meire, eles fazem isso? Porque eles fazem isso, eles postam para todo mundo ver o que eles estão fazendo, entendeu? Eu queria tanto que o Senhor, assim, que eles abrissem os olhos e eles vissem que nós temos um Deus maravilhoso, que ele como eu falei para vocês nesse versículo, ele cuida de nós. Nunca mais nós vamos querer saber o que é fome, nunca mais nós vamos passar por muitas coisas que as pessoas estão passando, né? Já passaram, estão passando, né? Então, olha o que é que estão fazendo esses países aí por fora. Então, as outras pessoas também estão fazendo o que? Estão colocando o quê? Robôs no lugar de pessoas. Daqui uns tempos, o desemprego é grande no meio do mundo. Com esses robôs, aí que vai aumentar mais ainda. Aí que as pessoas vão sofrer. Para vocês verem a falta que vocês têm de um Deus com vocês. O Deus que está reinando, né? O Deus... Aqui nesse mundo, Deus reina sobre todos os mundos, com certeza. Mas o que está se levantando é contra as coisas de Deus. Contra o quê? Deus deixou o quê? Um emprego para o homem. Deus deixou o quê? Virtude para o homem. Deus deixou o quê? Como é que eu quero para me alojar os homens, né? Ó, Deus deixou trabalho para o homem ser bendito. Deus deixou o quê? Dignidade para o homem trabalhar do seu próprio sol, do seu rosto, sustentar sua família, entendeu? E quando ele sai da terra, ele diz assim, pronto, eu venci. A minha família, eu fui homem, eu sustentei a minha família até o final, porque o Senhor me ajudou e o Senhor, glória a Deus, e o Senhor me deu o quê? Força. E então, o que é que estão fazendo? Estão tirando a dignidade do homem trabalhar para sustentar sua própria família por causa de robôs, entendeu? Por isso que eu digo, essas coisas não são de Deus, essas coisas, porque estão tirando as coisas de Deus que é para ser para o homem e estão colocando o quê? Coisas que não são, entendeu? Para vocês verem, né? Isso dói a minha alma. Porque o homem, o quê? O homem é bendito entre todos os homens. Por quê? Por causa do meu Senhor. Por causa do Senhor Iau. Entendeu? Por isso, quando eu olho para a imagem... Eu olhava, né? Mas agora eu não olho mais, não. Então, com respeito ao meu Senhor, né? E também porque quando eu olhava para a face de um homem, né? Eu procurava na face de um homem, eu procurava a semelhança do meu Salvador, né? Então, aí quando ele me mostrou, né? Então, na tela do meu celular tem uma imagem dele. Aí eu gosto agora de olhar só para ela, o meu foco é só ela. Aí o que é que eu tenho para dizer para vocês? Em cada homem tem o que? A semelhança do meu Senhor, cada homem, entendeu? E... Deus deu o quê? Deus deu o quê? Dignidade para o homem. Dignidade ao homem Deus deu. Deu o quê? Deu saúde, força. E o homem o quê? É um guerreiro. Trabalha para sustentar sua família de um lado e do outro. Então, e o Senhor reconhece isso, entendeu? E o que é que o inimigo está fazendo? Além do inimigo corromper
a casa do Senhor e corromper o que? A família, que a família não pertence ao inimigo, não. A família é pertencente a Deus, entendeu? E o que é que o inimigo tá fazendo? Até os trabalhos dos homens, os homens trabalhar e viver do seu próprio sol, até estão tirando. O relato que eu vi, né, a mulher que estava trabalhando, né, então, por causa dos os robôs que entraram, né, até por causa disso que ela perdeu o trabalho dela, entendeu? Como é que essa pessoa tá se virando agora? Ela tá se virando, algumas coisas que ela tirou da cabeça dela, ela tá fazendo, entendeu? Pra você ver o que é que estão fazendo como ser humano na face da terra. O de respeito, a única pessoa que eu vejo que nos ama realmente, de verdade, é Deus. E Deus faz nós amar o nosso ser. Deus faz nós amar o nosso... como é que eu quero dizer? Deus faz amar o nosso próximo. Por que Deus manda nós amar o nosso próximo como a ti mesmo? Porque o mesmo amor que ele sentiu por mim, ele quer que a gente sinta pelos nossos irmãos. Se eu tiver amor pelos meus irmãos, jamais faço tal coisa para o quê? Para desagradar não, né? Para fazer isso, por exemplo, né? Eu tô falando sobre um exemplo disso. A pessoa... deixa eu explicar aqui para vocês, né? Deus concediu o homem para que o homem trabalhe e viva do próprio sol do seu rosto. Deus concediu a ele. É trabalho suado? É trabalho pesado? Mas no final da vida dele, ele tem recompensa para ele, entendeu? Porque ele vai descansar do trabalho dele, entendeu? Se ele tá com o Senhor, ele vai reinar com o Senhor. Porque na Bíblia tá dizendo que o quê? Nós vamos reinar com o Senhor, entendeu? E o que é que o ser humano está tirando? O ser humano está tirando até o próprio direito que ele tem. Que o nosso Senhor nos deu. Nosso Senhor nos deu, entendeu? E o homem está perdendo. O homem está perdendo. Não está mais tirando mais não. O homem está perdendo mesmo, entendeu? Mas ok, mas tem um Deus que vai aparecer para todos os olhos, porque a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará perante a ele. Pois então, se todo olho vai ver, então vocês vão se arrepender, entendeu? Do que estão fazendo com o nome do Senhor na face da terra. Logo, em que? Dentro do templo que ele ergueu, porque ele disse assim: Pedro, sobre ti edificarei a minha casa, que foi o que? O templo católico, que foi o primeiro erguido, foi o templo católico. Depois do templo católico, o templo católico logo se corrompeu com idolatria e outras coisas mais, né? Aí começaram o quê? O templo evangélico, né? Aí o templo evangélico, seguindo a Deus, a gente vê que estava conforme a vontade de Deus, do templo, começou a se corromper. O inimigo começou a fazer ciranda dentro da casa do Senhor, trazendo o quê? Tudo que está lá fora no mundo. Antigamente as pessoas tinham luta. Quem é que diz que o cristão não tem luta? O evangélico tem luta. Mas quem foi que disse que Deus não vence por nós a nossa batalha? Entendeu? Aí o que foi que o inimigo fez? O inimigo entrou de cirandinha assim, de surdina. Usa isso, aquilo, porque isso não é pecado. E o pastor só olhando e aceitando, entendeu? Olhando e aceitando. E sabendo que tá tudo contra a vontade do Senhor, entendeu? O tempo, antigamente as irmãs não cortavam os cabelos na casa do Senhor. Elas tinham os cabelos grandes, bonitos e maravilhosos, entendeu? O que é que acontece? Hoje em dia as irmãs cortam os cabelos, as irmãs pintam os cabelos. Não era pra pintar, não é pra cortar. O véu da gente é para ser o quê? O véu da gente, tem falando até do véu da gente nas Santas Escrituras. Fala do véu, fala das vestes, fala de tudo. E quando eu falo, não falo só para o povo. Porque o que entrou não foi só para um povo, não. Entrou para todo o povo na face da terra. Todo mundo a gente vê de cabelo pintado, de cabelo cortado, entendeu? Quando Deus fala, Deus não fala só com o templo. Ah, Deus está falando só com aquelas 5 virgens que são loucas. Não, Deus está falando com as loucas, estou falando com as prudentes. E estão falando com o quê? Com todo o restante. Porque nem o templo católico do Senhor não deixou de fora. Vou mostrar a vocês no livro de Apocalipse, ó. Porque o Senhor não deixa nada de fora. Ai, o Senhor odeia o povo católico. De maneira nenhuma, Deus ama aquele povo. Por isso que Deus deixou escrito aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. E ouvi, é Apocalipse. O Senhor fala com o povo católico. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não
ocorra nas suas pragas. Então, isso aí é o que eles estão fazendo? Isso é de acordo com a vontade de Deus? É não, mesmo, né? De acordo com a vontade de Deus, não. Por isso que eu tô dizendo a vocês, por isso que eu falo com vocês, entendeu? E o pecado dela tá tão grande, vocês acham que o pecado dela não tá grande? Tá grande, tá tremendo de grande, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tá vendo? O pecado desse tempo tá tão grande que já chegou até o céu. Vocês acham que estão fazendo, vocês acham que não tá irritando o Senhor, o nosso Deus? Não tá, sim. Tá irritando ele, sim. E Deus vai o quê? Aqui tem dizendo o que é que Deus vai fazer. Eu vou ler pra vocês, ó. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar. Vocês sabem o que é que o anjo lançou dentro do mar? Eu vou ler pra vocês agora, ó. Dizendo, com igual impéto foi lançada a Babilônia e aquela grande cidade e não será mais lembrada. Deus vai lançar o que? A Babilônia, o tempo católico, vai lançar o mais profundo do mar. Por isso que Deus, naqueles versículos, Deus diz que vai acabar com o restante da costa do mar. Por quê? Porque Deus vai lançar a Babilônia aos mais profundos dos mares. E de lá nunca mais ela vai ser achada, que é o que está escrito aqui, ó. E não será mais achada. Não vai ser mais achada, não. Entendeu? Por causa de quê? Por causa do pecado dela. Vocês acham que isso não é pecado? Na Santa Escritura, é como eu li no versículo, no início. Que o quê? É um mandamento que o Senhor deixou para não fazer imagem de escultura, para que vocês não adorem outros deuses, que quando vocês adoram, vocês dizem que vocês odeiam a Deus. Como eu li para vocês, entendeu? Por que vocês viram as costas para o nosso Pai? Por que vocês viram as costas para o nosso Deus, né? Encerrei para vocês. Muitas pessoas vão herdar o que eu vou ler pra vocês agora. Aqui é um versículo da Santa Escritura que eu coloquei aqui, viu? Muitas pessoas vão herdar isso agora no arrebatamento. Por quê? Por falta de arrependimento, por falta de transformação de vida. Porque aceitou Jesus, mas não renunciou. Aceitou Jesus, tá louvando, tá cantando, tá cultuando, mas não renunciou. Não renunciou o quê? As idolatrias. Não renunciou o quê? A vaidade. Não renunciou o quê? O seu eu. Quando a gente aceita Jesus, até o jeito da gente viver, a gente muda. Se a gente é uma pessoa rancorosa, a pessoa passa a ser uma pessoa amorosa. Se a gente é uma pessoa que tem raiva das outras porque as pessoas fazem raiva a gente já não consegue hoje amar aquela pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa começa a interceder por aquelas pessoas que fazem isso com a gente, entendeu? Pra você ver, esse é o amor do Senhor em nós, o amor dele em nós. Entendeu? Ele faz o quê? Nós interceder por essas pessoas, nós amar elas assim mesmo. Do jeito que elas estão nos provocando, entendeu? Esse é o verdadeiro amor. Não aquele amor que aceita tudo. Isso não é amor. Se o amor aceitasse tudo, isso não era amor. O amor que ele nos cura. Deus morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Para nos trazer a nossa salvação da nossa alma. Mandará, aqui é no dia do arrebatamento, ó. É Mateus 13, versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Muitas pessoas, por isso que eu digo, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse versículo também tem ele nas Santas Escrituras. Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de meu Pai que está no céu? É toda as Santas Escrituras. Renunciar à vaidade, renunciar o eu, renunciar não conseguir perdoar o seu próximo, renunciar que não conseguir renunciar toda a vida que tinha para trás. O Senhor diz que nós não nascer de novo, qual era o... Deixa eu me lembrar aqui dele, meu Deus, era o... Tem hora que dá um brancão. Mas vou já soltar esse vídeo para vocês, que tá enorme de grande.
Era um que estava nas Santas Escrituras, né? Que ele chegou para Deus, ele chegou pro Senhor, né? Ele foi visitar o Senhor, ele chegou e disse assim: Senhor, como é que pode nós nascer de novo, nós sendo velho? Aí o Senhor disse: se nós não nascer de novo, é impossível nós herdar o reino do céu. E essa pergunta foi muito engraçada. Eu já fiz até vídeo falando sobre isso e sobre essa parte, entendeu? Para vocês. Só que agora em mente eu não tenho, entendeu? Tenho que soltar mais para poder... Para vocês verem que a gente só herda o reino do céu se nós nascerem de novo, se nós ser igual uma criança, entendeu? O homem chegou e disse: como é que pode, se a gente já sendo velho, entrar pro ventre da mãe e nascer de novo? Deus não falou sobre isso. Deus falou é os nossos pecados, a nossa vida passada. Se nós não morrer, se aquela pessoa velha não morrer e nós nascer uma nova pessoa, é impossível nós herdar o reino do céu. Deus falou que quer nós do jeito que nós está, mas Ele disse que quer nós do jeito que nós está, mas para deixar tudo na cruz do Calvário. Assim que nós aceitamos Jesus, nós temos que renunciar a tudo. Toda a nossa vida passada. Se nós cortava o cabelo, não corta mais. Se nós se nós se maquiava, nós não se maquia mais, deixa lá na cruz do Calvário. Se nós pintava o cabelo, nós não pinta mais, deixa lá na cruz do Calvário. Se nós andava com as roupas indecentes, nós não anda mais, deixa tudo lá na cruz do Calvário. Se nós pintava as unhas, nós não pinta mais, deixa tudo lá na cruz do Calvário. Tudo tem que ter renúncia. Nós aceitamos Jesus, nós temos o que? Que ter transformação de vida. Se nós não tivermos, é impossível nós herdar o reino do céu. Para nós herdar, nós temos que fazer tudo que está escrito. Nós temos que cumprir todas as ordenanças do Senhor. Como eu vou soltar o versículo para vocês. E garanto a vocês que vai ser o último, viu? Acho que eu vou cortar esse versículo e vou soltar de 2 para vocês. Pronto, tá aqui, ó. Zacarias 3, ó. Nós só pode passar... O Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se nós estamos no caminho seguindo o Senhor, então nós passamos pela porta do céu, que é Ele. Se nós não tiver conforme a vontade de Deus, nós não passamos, nós seremos barrados na porta do céu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, andar no caminho do Senhor. O Senhor diz que Ele é o caminho. E se observares as minhas ordenanças, a Bíblia, a Santas Escrituras, ela é cheia de ordenança. Ordenança que nós amemos uns aos outros, ordenança que nós o quê? Se santifique, ordenança que nós o quê? Nós pare de ter idolatria, ordenança cheia de ordenança. Ordenança que os homens não podem se trajar com roupa de mulher, nem as mulheres se trajar com roupa de homem. Muitas ordenanças nas Santas Escrituras, entendeu? Que Deus nos dá para nós nos limpar das coisas desse mundo e nós o que? Permanecermos com Ele. Que o Senhor nos dá, entendeu? Ó. As minhas ordenanças. Também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só temos livre acesso para os que estão na glória do Senhor, se nós o quê? Não pisar em cima do que está escrito. Não pisar, nós temos que o quê? Se santificarmos para ir para o céu. Deus quer alma limpa e purificada. As igrejas estão cheias de alma. Mas o que? Elas estão andando de conforme a vontade dela, não conforme a vontade de Deus. Esse é o risco que Deus o quê? Teme, Deus alerta os pastores. Pastores, conserta eles nos caminhos que elas devem andar, para que quando eu venho, eu leve elas. É só isso que Cristo pede dos pastores, entendeu? Dos anjos da igreja, principalmente eu sou exclusivamente, eu sou uma, entendeu? Por isso que eu falo com o quê? Com as ovelhas abertamente, entendeu? Porque o Senhor quer nós sim, com certeza. Mas o quê? Não do jeito que nós estamos. Ele quer nós para fazer nós mudanças em nós, entendeu? Fui.